Pronto, agora sim, estamos gravando. Então, uma boa noite a todos. Queria agradecer de começo a presença de vocês aqui. Esse vai ser o último seminário aberto do CITES esse ano, mas ano que vem vai ter mais uma programação extensa e bacana para a gente. E esses seminários abertos é uma proposta de atividades do CIPS, né, que é o Seminário Interdisciplinar de Psicanálise, onde a gente visa fazer apresentações acerca de algum tema, né, que a gente tenha pesquisado, nós enquanto membros do CIPS, e a sua possível ou alguma certa correlação com a psicanálise, né? Então, a gente apresentou diversos temas, tanto daquilo que a gente estudou esse ano, que foi os fundamentos clínicos da psicanálise, como aquilo também que a gente vem, como indivíduos, estudando nas suas próprias pesquisas. E esse vai ser o último desse ano, mas eu quero que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, porque ano que vem vai ter uma programação muito boa também de seminários abertos aí, né? Que a proposta é justamente ser aberto no sentido de gratuito, qualquer pessoa pode participar, e depois é divulgado no nosso canal do YouTube. Então, para quem perdeu uma parte, do começo, do fim, a gente vai fazer esse upload lá no nosso canal do YouTube, e aí vai ser bacana, porque todo mundo vai poder rever depois, né? Então, uma boa noite a todos, né? Eu me chamo Jaida, eu sou estudante de psicologia, sou membro aqui do Seminário Interdisciplinar de Psicanálise, do CIPS, e eu propus, no seminário de hoje, na verdade, foi uma proposta que surgiu de uma brincadeira, de uma conversa informal que a gente, né, enquanto membros do CIPS, estávamos tendo, e que a gente estava brincando com alguns títulos, e eu surgi com um título que, na verdade, não é nem esse, era As Querelas dos Significantes Fálicos, né? No pagodão baiano. E foi quando eu tive essa proposta, né? Foi me sugerido fazer então, né? O que será que tem aí de interessante para a gente associar entre o pagodão e entre a psicanálise, né? Eu não sou dos estudos da música, mas eu sou um eterno curioso. Então, eu estudo particularmente as religiões evangélicas e a música é um grande operador também, né? Dentro do sentido da religião. Então, eu busco também estar sempre antenado aos estudos de música, né, principalmente música popular brasileira, e eu falo música popular brasileira não só como o MPB trademark, né, mas como tudo que é produzido, né, na cultura brasileira, né. Então, eu propus essa apresentação para hoje e eu dividi ela em três estágios, basicamente. Primeiro, pessoal, eu estou com um ventilador aqui, o barulho dele não está saindo, não, né? Só para eu... Tá não, gente. Não. Tá não. Mas, independente, eu vou desligar, porque para mim está fazendo maior barulho. Pronto, volto. Eu separei essa apresentação, como sempre, eu não busco fazer uma apresentação longa, né? Eu fiz aqui num prisma de 20 minutos. Eu escrevi um texto e que ele foi dividido em três atos, né? O primeiro ato é baixaria e putaria. O segundo ato é pagodão, uma história pela memória. E o terceiro ato é e o falo, né? Interrogação. Então, vou tentar introduzir essa discussão com vocês a partir desse primeiro ato, falando sobre baixaria e putaria. E eu queria começar com um vídeo muito engraçado de um influenciador daqui de Salvador. Me dizem se vocês ouvem, tá bom? Pode sinalizar só com joinha que eu vou saber. Espera aí. Vem cá, velho, o putetê, a putaria gostosa, a quebrança de pau, a esbórnia, onde a polícia vai chegar às 3 da manhã quebrando todo mundo no pau, truculenta, batendo nos outros, forjando arma na mão de preto. Aonde é que vai ser que eu tô colado? Só me mandar a localização aí que eu tô indo. O Eneilton, ele é um cara muito divertido, assim, não sei se vocês conhecem, mas ele faz esse tipo de conteúdo, né? São esses videozinhos, mas que, para mim, ele simboliza, e ele consegue, assim, com a primazia, em um curto período de tempo, carregar um certo valor imaginário para a gente, soteropolitano, muito, como eu posso dizer no jargão, numa espécie de condensação, né, no jargão psicanalítico, né? Uma espécie de condensação, que é quando ele está
ao mesmo tempo que ele está fazendo uma brincadeira, né, da resenha, né, de chamar para uma baixaria, para um reggae, ele também faz uma crítica de como a polícia chega nessa cena, isso tem a ver com esse voto que eu vou querer falar, mas ele também já faz parte desse certo imaginário que corre aqui na nossa cidade, que foi muito introduzido a partir da pulverização do aplicativo de WhatsApp, né, os áudios de WhatsApp. Não sei quantos de vocês vão se recordar, mas tinha um cara que ele era um sujeito que fazia um personagem que se denominava de Jack Lane Manda Brasa. E ele tinha uns áudios que ficaram famosos na cidade, né? Um deles daquele que era o filósofo Piton, né, discípulo de Karl Marx, onde ele falava, né, que tudo que alguém faz na vida é para comer alguém, né? E um dos áudios que ficou popularizado dele era o sexta-cheira, né? Chegou a sexta-cheira, né? E ele começava a falar, vamos pro reggae, vamos não sei o quê. Algo muito parecido com o que o Enilton faz. Mas que, para mim, já traz uma carga simbólica muito interessante, que é o final de semana. Onde vai ser a baixaria, onde vai ser o reggae no final de semana, né? Que já denota, por si, uma questão de classe, né? Numa realidade brasileira, onde a Maria trabalha numa escala de 6 por 1, final de semana é representado não pelos 3 dias, mas pela noite de sexta e talvez alguma coisa no domingo, ou talvez alguma coisa no sábado à noite, que é o tempo de festividades, que é o tempo de uma certa esbórnia para espantar os males, né, de ser oprimido por esse sistema capitalista ao qual nós estamos inseridos. E isso já dialoga com esse contexto que eu queria trazer para vocês, que é o contexto da baixaria e putaria, né? É interessante porque tem um pesquisador da UFMG, infelizmente ele já veio a falecer, que é o Carlos Palombini, e ele, para mim não, né? Para muita gente, talvez, no reconhecimento acadêmico que ele tem, é de ser um dos maiores pesquisadores do campo da música e no campo do funk, principalmente do funk proibidão. Inclusive, foi através do trabalho dele que eu consegui diferenciar. Para mim, o funk proibidão era paralelo com ou a mesma coisa que o funk putaria, mas não, né? Ele faz uma distinção. Essa distinção, para mim, que ele faz uma crítica que ele está fazendo, não, inclusive é um artigo de 2010, 2011, da Márcia Tiburi, que tentava, de certa forma, moralizar as músicas de funk, né, trazendo como baixa cultura, e ele faz uma crítica a ela e ele traz uma diferença, né, do funk proibidão, do funk putaria, que eu queria trazer para a roda, para a gente ler, porque eu acho que ela se encaixa na definição também de baixaria, putaria, putp, que o pagodão está envolto, né? Então, ele vai trazer aqui nessa citação que eu peguei. As referências, pessoal, vão estar no final do slide, tá bom? Eu enumerei elas certinho. Bom, nessa entrevista que ele faz em 2011, ele fala, né? A putaria toma arquétipos sexuais, por definições sexistas, que são representados e reprocessados por DJs, MCs, dançarinos e ouvintes. Mas o sentido da putaria não está nos arquétipos, e sim nos usos que se faz dele. Ele só pode ser entendido como referência em situações concretas e em contextos específicos. A sexualidade mirabolante do funk carioca, e eu acho que aqui a gente pode substituir o funk carioca pelo paredão, né? A sexualidade mirabolante das festas de paredão são uma fantasia, tão mais efetiva quanto mais distante da realidade, quanto mais derivativo e musical o sentido que lhe seja atribuído. Os experitivos e gemidos da putaria são decompostos, recompostos, repetidos na exploração dos recursos de instrumentário eletrônico, isto é, no exercício daquela engenhosidade de distribuição dos restos do qual depende o sucesso de um paredão e o estatuto de música do artista. É curioso porque, se vocês perceberem, a introdução dos back vocals, né, assim como dos dançarinos no pagodão, é muito disso, né? Os experitivos e gemidos, né, são decompostos, né? Tanto que tem banda de pagode aqui em Salvador que tem back vocals femininas que elas só fazem gemer. O canto que elas fazem é gemer entre uma estrofe e outra, né? Entre um refrão e outro. E ele termina, o que caracteriza a putaria, portanto, é o trabalho mental, o exercício da inteligência, as operações do espírito e o cultivo de uma razão sensível. E aqui ele faz uma referência ao Hume, né, do empirismo, nada no intelecto que não tenha estado antes dos sentidos, afirma o moto empirista. Então, para mim, essa é uma questão interessante, ou seja, né, onde é que está o pagodão, né? Onde é que está a putaria, a baixaria, né? Ela está nas ruas, nos paredões, nos bares, nas casas de show, nas casas de show
que a gente tem espalhado pela cidade, e principalmente nos carros, né? E eu acho que isso é uma questão interessante também, né? Como o paredão, ele convoca essa ideia de uma festa que pode se mover, né? Então, ele vai circular nas cidades através do que as pessoas estão consumindo, né? E grande parte dos artistas, é interessante denotar que no pagodão, muitos deles não aparecem nas rádios. Claro que a gente teve depois um sucesso de rádios mais voltada a esse tipo de música, né? Piatã FM, né? Aqui em Salvador. Mas elas começaram a ganhar um contorno popular na época da digitalização, né, da introdução do MP3 na nossa cultura, através de certos sites. Vamos lembrar alguns deles, né, o botapagodão.net, que inclusive virou chamada. Então, muita música de pagode hoje que a gente vai ouvir tem o botapagodão.net, né, que era o site que fazia o upload. Ou o Júnior do Cavaco, né? A gente pega os CDs ali do começo dos anos 2000, é muito pelo Júnior do Cavaco, depois pelo SoundCloud e o site lá, Sua Música, né? E depois, posteriormente, o YouTube, né? Que hoje concentra grande parte desse acervo, né? Dessas plataformas, tanto as independentes como as dos grandes conglomerados, como o YouTube, né? Eu acho que é interessante, só para eu saber o que vinha depois, eu acho que é interessante trazer aqui também os estudos de música do antropólogo e cientista social, nosso conterrâneo também, o Osmando Pinho, que vai estudar um pouco também sobre essa cultura popular das festas de pagodão, inclusive no seu recente livro, onde ele vai fazer uma crítica afropessimista, ele traz, né, o funk e o pagodão, tanto na capital como no interior, principalmente ali no eixo São Félix e Cachoeira, para falar um pouco sobre esses espaços, né? E ele vai elaborar, num dos seus artigos, uma questão que ele vai dizer como o pagodão baiano ele é um espaço onde a juventude negra vai elaborar suas subjetividades, em meio à criminalização, à sexualização e à desumanização que marcam as vidas nas periferias, né? É interessante que ele traz para jogo uma banda que é o Fantasmão, né, que recentemente, inclusive, voltou, né, o Ed Sif voltou como cantor, como o vocal ali principal, e ele vai falar que ele vai pegar uma das músicas do Fantasmão para evidenciar que certa morte social, né, que uma certa arranjo colonial fez para as sociedades periféricas, principalmente negras, como o Fantasmão vai brincar com isso, né? E ele traz à tona a música Sou Negão, né? Principalmente nesse trecho aqui onde ele diz, né? Sou fantasma, sou do gueto. E você quem é? É interessante, né? Porque o Fantasmão, ele faz essa analogia, né, com o fantasma como aquela entidade que vive depois, né, mesmo da morte corpórea da pessoa, né? Então, ele vai brincar um pouco com isso, né? Ou seja, no pagodão, essa baixaria, essa putaria, ela confronta as normas coloniais, principalmente da dita respeitabilidade, ou seja, da posição moral de elite, né? Ao mesmo tempo que ela vai, querendo ou não, reforçar alguns padrões cis heteronormativos. Ou seja, o Oswaldo Pinho ele vai argumentar que raça, gênero e sexualidade são inseparáveis, né? A indignidade atribuída aos sujeitos negros e sua vivência periférica depende de sua sexualização. O paredão de pagode, com seu excesso sonoro, né, e sexual, ensina essas contradições, funcionando simultaneamente como uma certa reprodução de estigmas e como forma de rebelião frente à colonialidade, né? Isso é interessante, porque aí a gente já insere que esse campo ele está a todo momento num lugar de disputa. Quando a gente vai pegar, por exemplo, o pagodão, que hoje a gente chama pagodão, né? Mas na época se chamava pagode mesmo, né? Do início dos anos 2000, começa esse CD Pluralidade do Fantasmão, de 2007, para mim, um dos melhores álbuns de pagode que a gente teve nas últimas décadas, assim, onde ainda o pagode brincava mais com a estrutura musical de estrofe e refrão, né? Porque hoje a gente está muito no refrão, vou falar um pouco sobre isso, mas tem aquela música Conceitos, né? Que para mim é uma das músicas mais bem escritas pelo Ed Sith e pelo Fantasmão, que fala sobre a realidade periférica, fala sobre a realidade dos sujeitos negros que estão vivenciando lá e sua contextualização. Eu peguei aqui um estudo muito interessante pela Amanda Barbosa, que é a sua dissertação de mestrado. Não falha a memória agora a dissertação, mas no final está nas referências. Ela vai falar, por exemplo, desse campo de disputa, né? Ou seja,
existem estudos que, ao mesmo tempo, falam sobre as questões de gênero que envolvem a música e o pagode baiano e que vão focar numa certa representação feminina, numa certa leitura também negativa, né? Ou seja, sobre o fenômeno do pagode. Assim como também tem outras críticas, outras leituras que vão operar numa certa lógica de empoderamento individualizante, né? Ela vai falar, né? Ou seja, de sujeitos que alçam a certa fama, a certa mobilidade de classe a partir do seu sucesso. Então, o que eu quero colocar aqui através desses pesquisadores que eu estou trazendo, do Palombini, do Pinho, da Amanda Barroso, que é um campo em disputa no sentido das diversas críticas que a rodeiam. A gente tem uma questão que é a realidade que produz essas músicas, assim como o contexto, né, relembrando aqui o início da citação do Palombini, né, arquétipos sexuais por definições sexistas que são representados, reprocessados, então tem toda uma bricolagem aí cultural que é feita e que gera, né, esse âmbito da cultura musical mesmo, que permeia a nossa cidade, que permeia as classes da nossa cidade, né, porque o pagodão, ele hoje alçou voos mais altos, né, e ele está inserido, inclusive, festas de classes mais abastadas que fetichizam a vida periférica, né? E, para mim, é tudo isso que eu quis trazer, né, nesse envolto, né? Ou seja, baixaria e putaria, né? Onde é que vai ser o reggae, né? Entrando um pouquinho no nosso segundo ato, eu queria falar sobre Pagodão, né? Uma historização pela memória. Por que uma historização pela memória? Quando eu fui fazer uma recuperação histórica, que eu vou querer apresentar aqui para vocês, alguns álbuns, né, de bandas de pagode, algumas músicas, porque, assim, essa estética, vamos dizer, da putaria, da sexualização, a conotação sexual está em diversas músicas do pagode há muito tempo, desde o El Chan. Inclusive, o nome El Chan, né, que simboliza, de certa forma, o órgão genital feminino, né? Então, isso, né, Boquinha da Garrafa, essas músicas já estão no nosso envolto cultural. Mas eu falo uma historização pela memória porque eu parti da memória. Curiosamente, é, eu tive uma criação evangélica e, na época de adolescência, eu me filiei mais aos grupos tribais jovens do rock. Mas eu era aquela pessoa que escutava muito pagode nos fones, né? É engraçado, né? Como se fosse aquele meme que a gente vê hoje, né? Quem vê de longe nem imagina que eu estou ouvindo nesse fone aqui, Bailão do Robson, né? Chegou o Linguiçudo, volume 13. Então tinha um pouco disso assim também, e aí eu fui tirando de memória as músicas que eu lembrava que encenavam essa questão mais do que eu estou chamando da estética da putaria, mas principalmente aquelas músicas que, de certa forma, priorizavam um certo significante fálico. Eu trago aqui o significante fálico no seu sentido mais informal mesmo, naquilo que as letras, as danças, as melodias incitavam para uma questão mais do órgão masculino, do pênis, enquanto objeto primário. Depois, no último momento, eu vou querer fazer uma brincadeira com a psicanálise e seu sentido simbólico, que, querendo ou não, as músicas também estão cheias, né? Principalmente as músicas de dupla conotação, né? Onde elas não são explícitas, mas são implícitas pela sua dupla conotação, uma das músicas que eu vou trazer também, falar um pouco sobre isso, né? Então, se a gente vai lá para o ano de 2005, tinha a banda Os Bambas, né? Tinha um cantor Rubinho, era uma banda muito famosa. É engraçado porque o Pagodão ele está muito ligado à sua experimentação do ao vivo, à sua experimentação pública. Então, a maioria dos CDs que a gente tem acesso do Pagodão dizem respeito aos shows ao vivo, né? Esses shows eram gravados e depois transformados em álbuns, né? Então, por exemplo, no ano de 2005 é onde vai surgir o Salvador Fest, que era feito no Parque de Exposições, e antes um pouquinho do Salvador Fest tinha o Beat Night Fest, que inclusive é um dos álbuns do Pissirico, né, que foi feito nessa festa também, né? Quem vai descer de camisa colorida, tinha toda aquela publicidade na cidade e representar... O Salvador Fest nem começa como um festival de pagode, né? Se eu não me engano, a primeira atração em 2005 é a banda Calypso. Mas depois ele vai sendo apropriado, né, pela cultura do pagode, né, tanto pelos músicos quanto pelos ouvintes que enchiam
né, esses festivais a fim de ouvir suas bandas preferidas, né? E os Bambas foi uma banda muito conhecida aqui em Salvador, né, no começo dos anos 2000, e eles tinham essa música, né, que eu me recordei, que era o Pedro Negão, né? Eu acho meio engraçado a gente ler música de pagode, assim, né? E como eu não selecionei para dar um playzinho, eu também não vou ficar lendo todas as vezes, porque chega a ser um pouco cômico. Mas era uma música que fazia essa alusão ao pênis, né? Mas também, e aí eu já trago a crítica que eu já inseri do Osmando Pinho, não ao pênis negro, né? E é curioso, né? A gente volta para os estudos de raça. No livro Pele Negras, Máscaras Brancas, do Franz Fanon, tem um trecho onde ele está discutindo sobre o negro e a psicopatologia. E ele está criticando o Manoni, né? E suas obras que fazem uma fetichização do corpo negro. E ele traz um trecho que, para mim, sempre foi interessante, quando ele discute uma obra de arte. Eu não me lembro se uma peça ou se um poema, mas ele vai falar sobre a objetificação que é feita do homem negro e a redução dele a pênis. É engraçado que não é ao pênis, né? Vou trazer o trecho, né? O Fanon vai falar assim: não mais se percebe o negro, mas um membro. O negro foi eclipsado, virado membro. Ele é pênis. Horror, desejo? Pergunta, né? Em todo caso, nunca há indiferença. É interessante porque os sentidos aqui atribuídos a uma certa masculinidade negra vai surgir na relação desse processo histórico da racialização e de como o negro, nesse caso o homem negro, foi objetificado, né? Então não se trata apenas de gênero mais raça, mas como a modernidade produziu estereótipos sobre os homens negros que modam como eles vão ser vistos, tratados e imaginados. Então, perdão pelo escapamento de moto. Então, é interessante como o Fanon vai... E, para mim, a forma como ele faz a frase, né? Ele vai falar, né? Não mais se percebe o negro, mas vira um membro. Virado membro, ele é pênis, né? Então, essa recolocação... O Osmando Pinho também vai trazer a reflexão do Fanon e outros autores para discutir essa centralidade e como ela tenta operar uma certa significação, né? Ela que eu falo, as obras de arte, as poesias que partem do movimento de negritude, e também, por que não, o pagodão, né? Curiosamente, os Bambas, ele tinha um cantor, como vocês podem ver aí na foto, que era branco, né? Que era o Rubinho, apesar do restante da banda ser negra, né? E é onde ele vai falar, né? Pega a pelada, pintou na parada, paquera papai, vai cair na língua do Pedro Negão. E eles até remetem, né, na pistola do Paulo, não me lembro, eu acho que o Paulo era um dos músicos, né, da banda, né? Então essas músicas começavam a trazer esses significantes um pouco mais explícitos, depois um pouco mais implícitos, né? Aí depois a gente tem a música do Badalo, que ficou muito conhecida também. O Pissirico até ele usava nesse CD do Beat Night, era uma introdução à música, porque é no CD do, eu acho que é antes do CD do Toda Boa, mas era no, peraí, porque eu acho que esse ponto aqui é interessante, porque ele trazia o Pissirico no Beat Night, o Badalo do Negão, como uma introdução a uma música que falava sobre as mulheres. Então deixa eu ver se eu lembro. Pacotão, Pacotão, era a música. Lembrei aqui agora. Que ele trazia, mas ele colocava essa música que ficou mais conhecida, que é do Sai de Bamba, né? É, que ficou um refrão conhecido, pelo menos na minha adolescência todo mundo ficava, né? Olha o badalo do negão, badalo, badalo. Isso começou também a ser introduzido, principalmente porque, como eu falei, o pagodão ele é reconhecido como expressão cultural. Então, ele é menos reconhecido na sua forma musical no sentido mais de estúdio de álbum. Então, a maioria dos CDs eram ao vivo. Era assim que a gente escutava nos sites de download e tal, né? Isso quer dizer que a performance ao vivo também tinha um valor muito grande. Nem todo mundo conseguia fazer DVD, mas nos dias dos eventos era comum os dançarinos, principalmente os dançarinos homens, né? E essa dança também mista, né? Equipes de dança feitas de homens e mulheres, né? Mas como eles conseguiam
fazer um condensamento do que estava sendo cantado também, que dizia respeito a esses corpos de homens negros que estavam sendo sexualizados, mas como o Palombini trouxe, o Pinho também, de certa forma, ressignificados, trazendo uma certa questão de tentativa de rebeldia frente ao sistema colonial, tudo isso envolto, né? É um grande mexido realmente de contexto e contexto contraditório, né? O Oswaldo Pinho, no momento, ele chama até de uma certa dialética, né? Que é feita aí pela modernidade e pelas formas de cultura que são construídas pelas populações, né? A gente teve essa música do Badalo do Sai de Bamba, em 2006. Sai de Bamba, inclusive, que tinha uma dançarina travesti, que era a Léo Crete, que depois vai se tornar mais famosa com sua carreira solo, chega, inclusive, para a vida política, depois retorna à carreira do entretenimento. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e mais ao final. E depois a gente tem uma música que eu queria trazer aqui para vocês, que tá nesse contexto, né? A Amanda New Hit, ela já vem, eu coloquei ali embaixo errado, né? Tá o Sai de Bamba, mas o New Hit, ele surgiu lá em 2012. Em 2012, aí já tinha programas televisivos no circuito regional de TV daqui de Salvador e da Bahia, voltado às bandas de pagode. Então, o Universo Axé com Alex Lopes foi muito conhecido no SBT, né? O próprio SBT Folia, que já traziam essas bandas, né? E a performance deles ao vivo, né, eram muito... E hoje corre esses vídeos, né? Tanto que a Macaco Gordo, né, que é um estúdio daqui de Salvador, ela tem refeito alguns vídeos com essas bandas de pagode, né? Porque um dos vídeos que estouraram na época... Vídeos que estouraram assim, né? Depois da introdução e circulação do YouTube, né? Numa digitalização da mídia, né? Foi a do A Bronca, né? Antiga banda do Canário. Estourou algumas com Léo Santana, quando ele ainda fazia parte do Parangolé. Alguns do New Hit. E o que é curioso, se a gente entrar, se vocês pesquisarem New Hit, Universo Axé no YouTube, vocês vão ver que o apresentador Alex Lopes, ele fala assim, né? A banda que dança sem cueca. E aí a performance deles, o grande atrativo era que os dançarinos e os cantores dançavam sem cueca, né? De novo, né? O lugar e o símbolo do pins, tanto quanto objeto, mas também como simbólico, e o que é atrativo sexual. E aí o New Hit faz essa música, né? Que na época fez sucesso, né? Que é a Picape, né? Que ele brinca, né? Que é uma que o pagode se utiliza muito, né? Dessa brincadeira que fica mais explícita, né? Ela só faz sentido quando falada, né? Então, senta na minha picape, né? Se você fala rápido, tem essa conotação, né? Senta na minha pica, né? Então, eles brincavam um pouco com isso, e isso tinha a ver com a performance que eles faziam, essa ideia do corpo sexualizado. Inclusive, teve uma questão criminal, né? Porque os integrantes da banda, eu não lembro se todos, mas o vocalista, com certeza, eles foram presos por estupro, né? Então, e aí, essa questão cultural do pagode, ele é envolto de contradição. É isso que eu acho que eu estou querendo trazer aqui com vocês, com esse preâmbulo que eu estou fazendo, de certa forma histórico, de certa forma contextualizador, de como surge, né, um pouco dessa ambientação. Né? E aí eu queria avançar um pouquinho, né, a gente está aqui em 2012, para uns contextos mais recentes, né? A gente tem um cantor que eu acho que contribuiu muito para esse cenário do pagode baiano, que foi o Robson, né? Ele tinha uma banda chamada Black Style, depois ele vai para a carreira solo, Bailando Robson, depois só Robson, com músicas que ficaram muito conhecidas. Eu vou trazer algumas músicas dele, porque eu acho que ele é um cantor meio emblemático, no sentido de que ele trazia o significante fálico, né? Enquanto ainda é objeto, né? A questão, né? Chegou o linguiçudo, quebrador de cama box, né? Tem na casa da Paulinha para dar um sacode, eu sou Robson, quebrador de cama box, poc, 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 poc. Mas ele é um cantor também que vai trazer um certo protagonismo feminino nas suas músicas, o que eu acho curioso, mas ao mesmo tempo também significante, né? Do que estava envolto, de como ao passar dos anos a gente foi vendo essa mudança, né? Então essas músicas que tem todo um entorno, deixa eu só ver qual é assim, tem todo um entorno, elas ainda estão estruturadas. Beleza, o Robson mais não, mas até aqui, né, até o New Hit, até 2002, até 2015, elas ainda estão estruturadas numa formulação musical
mais formal, estrofe e refrão, estrofe e refrão, e das composições que elas fazem, né? A partir de 2015, seguindo ali para 2020, a gente começa a ver uma mudança no cenário do pagodão, inclusive vem esse nome, né, pagodão, né, sai só do pagode tradicional, do pagodão, porque eles começam a dar mais ênfase ao refrão, e o refrão vai virando sentido internalizado também dessas músicas, né? E aí eu vou trazer dois fenômenos atuais, bem atuais mesmo, de 2024 e 2025, que simbolizam isso para mim. O primeiro, que simboliza melhor isso para mim, é o sucesso estrondoso que o J. Skinny fez durante esse carnaval, com sua música Resenha do Arrocha. Resenha do Arrocha é uma música, para mim, muito interessante, porque ela é uma música que tem 500 refrões. A música é um refrão inteiro. Eu brinco que é uma música produzida para o contexto da tiktokização, vamos dizer assim, né? Porque antes, é sempre a indústria, é sempre o sistema do capital que molda de como vai ser a indústria do entretenimento e, por assim dizer, aquilo que a gente ouve. Então, quando a rádio imperava como a mídia mais importante para a música, eram músicas de 2, 3 minutos, né? Na época, depois do CD, você pôde brincar um pouco mais com isso, depois da era da televisão. Agora, na era dos streams e a era do TikTok, das dancinhas, você tem que captar uma certa economia da atenção em 10, 15 segundos. E o Skinny explode desse fenômeno, trazendo a música Resenha do Arrocha, que são diversos refrões. O cara manda uns 77 refrões por minuto. Eu pensei algum deles aqui, que tem um significante fálico mais projetável, né? Ela roça no pau, não me leve a mal. Depois teve o pau nas carchangas, né? Enfim, né? Essa é curioso, né? O Palombini, que foi o autor que eu trouxe para vocês no começo da apresentação, um dos artigos dele, uma das entrevistas dele, ele está comentando sobre o funk e putaria. Ele vai falar que é interessante a gente perceber como o funk ele vai introduzir e como ele vai abraçar e como ele vai projetar certas expressões ou frases que já estavam circulando naquelas comunidades, né? Mas passam a conotar certas modalidades diferentes de pertencimento, né? Ou seja, nas situações cotidianas, né? Então, ele elenca algumas no funk, né? Como aquela chefe é chefe, né? Pai, o menor é sagaz, né? Tinha do bigode também, né? Esqueci o nome, né? Hoje em dia o tal do corte na linha e tal. Então, é engraçado. Várias danadinhas no Contatinho do Pai é uma, por exemplo, que era do funk, mas que o Robson, no bailão, introduziu aqui também, joga a nota de 100 que ela vem. Tem esse imaginário de gírias, regionalismo que circula e que é criado, ao mesmo tempo absorvido, que também estão nas letras das músicas, né? E o Skinny, ele brinca com essas duas fases que eu listei aqui para vocês, tanto da estrofe do refrão e tanto, da estrofe do refrão não, quanto do sentido explícito e implícito, né? Roça no pau, não me leve a mal, é bem explícito, mas que soca a banana, ok, é explícito, mas tem uma brincadeira ainda, né? E fez essa música que se popularizou, né? E aí a gente chega na música que dá sentido ao título que eu procurei elucidar para vocês, que é a música do Canalha, né? O Baiano tem um molho, né, desse álbum dele, que é O Molho do Maridão, onde ele vai trazer, né? Nós já nasce com a pimenta na cabeça da chibata, meu Deus do céu, que o baianinho é gostoso, batedeira, batedeira, baixa batedeira. Esse negócio da batedeira é interessante, né? Para quem não está muito inteirado, né, nessas formações de dança do pagodão, antes de existir o naipe, né? Ficou popularizado pelas batalhas de naipe, né? Que a gente vê, tanto quem tem possibilidade de ver nos seus bairros, mas também aquelas pessoas que veem pela internet, tinha o tal da batedeira, né? Eu não, de novo, como eu falei, eu tenho uma memória interessante para o pagode, né? Tinha um grupo aqui em Salvador que era chamado de Equipe Batedeira. E o que é a batedeira? A batedeira é um tipo de dança que você vai ver muito acostumadamente feita por homens, né? Onde eles rebolam, mas é essa brincadeira que eu trouxe com o New Hit também, do tal do short batedeira, do tal de estar sem cueca, onde a intenção é, através da dança, fazer uma certa sexualização, onde você consegue ver o balançar do pênis, né? Então, essa equipe batedeira ficou
famosa na circulação de vídeos de WhatsApp, de YouTube, na época em Salvador, e ela foi para o DVD do Léo Santana, né, que o Léo Santana faz, se eu não me engano, no White, em 2017, onde ele chama a equipe batedeira para fazer a dança. Depois, em 2020, a gente teve a banda A Invasão, né, batedeira nela, trazendo de volta essa cultura. E depois aí você teve o Naipe, né, que o Polêmico fez uma música, o Canalha também, que o Naipe nada mais é dessas concursos de dança, né, para ver quem dança o melhor pagode, né. Curiosamente, ainda envolto. É curioso como o pagodão, diferente de outros estilos musicais, por mais que ele tenha também equipes mistas de dança, que tenham mulheres, ele também tem, em sua grande maioria, talvez a gente possa afirmar, equipes de dança masculinas, né? Onde o apelo ao masculino não está só nas letras, né? Baianinho gostoso, né? Batedeira, mas está na performance. Como o pagode é muito ligado à sua formalização externa, né? Enquanto show, enquanto entretenimento, né? Não à toa que nessa era de streaming estão se fazendo mais álbuns de estúdio, mas o grande corte do pagodão sempre foi as festas de largo, as festas de paredão, né? Por mais é engraçado, isso faz tão parte da nossa cultura que por mais que você nunca tenha visitado um paredão, você já ouviu falar do o paredão do Arenoso. Quem nunca em Salvador nunca ouviu falar disso, me desculpe, mas está fora do Brasil, está fora de Salvador, né? Mas aí, chegando ao ponto também que eu queria trazer, e o Fala, né? Onde é que está o Fala disso, né? Isso aqui é um seminário aberto, né? Eu trouxe toda uma contextualização falando sobre o pagodão. Mas e aí, já? De onde é que está o Fala, né? O Pinho, que é o Osmando Pinho que eu trouxe para vocês, o autor, ele vai trazer... Deixa eu botar uma imagem. Aqui. Ele vai trazer, em um dos seus ensaios, que vai estar listado nas referências, sobre o falo negro, né? É interessante, né? Ele vai chamar a atenção para como os significados das masculinidades racializadas na modernidade são construídos em associação com a produção contestada da representação sobre o corpo negro, né? Então, ou seja, quer ser na sociologia, nas artes visuais, no entretenimento, né? As representações sobre o corpo negro, eles vão compor o que ele chama de uma espessa trama contra a qual os sujeitos poderiam, de certa forma, desenvolver agência, autonomia, liberdade, né? E aí eu trago um texto muito famoso que a gente conhece, que está ali nos escritos de Lacan, que é a significação do falo. Bom, o falo ela é uma categoria conceitual muito importante para a psicanálise. Ela é importante porque ela marca ali os estudos desde do Freud, passando pelos freudianos e chegando na contextualização que o Lacan faz em uma certa ressignificação, né? Então, falo, pênis, para Freud ainda tinha uma conexão muito com o objeto, que fazia parte, beleza, do imaginário da castração, mas também com o próprio órgão, né? Então, tinha essa primazia fálica da organização sexual, aí que vai surgir o pênis need, né? Que é a inveja do pênis, né? Que é uma formulação muito importante para o complexo de Édipo, porque é ali que vai circular tanto a castração no menino como na menina, essa organização. Aí você vai ter uma leitura pós-freudiana e um certo deslocamento do problema, ou seja, a recepção que essa discussão vai ter com as leituras feministas da psicanálise, uma das principais sendo a Karen Horney, que vai trazer a inveja do útero em oposição à inveja do pênis, mas elas deslocam a discussão muito para o órgão, né? Para o objeto. E aí o Lacan, ele vai fazer, nos anos 50, o seu texto A Significação do Falo, e ele vai reintroduzir, e por mais que para alguns circuitos de psicanálise seja clichê falar isso, mas eu acho que é importante aqui trazer, que é como o Lacan reintroduz o falo no seu significante simbólico mesmo, né? Não considerando enquanto um órgão, um objeto passivo de representação, mas como um significante privilegiado do desejo e da organização da sexualidade humana, né? Então ele vai trazer justamente de como isso é introduzido, né? E querendo quer queira, quer não, numa sociedade patriarcal, o falo realmente, no nosso organizado imaginário simbólico, tem essa
potencialidade, né? E aí eu queria, ó, pegando meu texto aqui, então Lacan vai introduzir essa ideia do significante não como órgão, né? Mas sim como aquilo que organiza a sexualidade humana. E é interessante se a gente trazer para a baila a discussão que Oswaldo Pinho faz, ou seja, a sociedade moderna ela vai racializar esses homens, homens negros, atribuindo-lhes o falo como isto, né? Como confundir, né? Como eu trouxe para vocês, o pênis com o significante, né? E aí você tem o que a gente pode chamar de uma certa captura imaginária do corpo negro. Ou seja, o que tem de correlação aí com o texto do Lacan que eu quis trazer para vocês, né? Que a relação do sujeito com o próprio corpo passa por um certo significação, né? E eu acho que é isso que é feito através do imaginário que se tem do corpo negro, que é incorporado nas músicas, mas que também tem uma certa rebeldia, um processo de tentativa de... A rebeldia é o quê? A esse impasse que, por exemplo, a sociedade coloca quando essas músicas e esses espaços de música são criminalizados. O Oswaldo Pinho, ele alerta, por exemplo, em 2011, para a lei anti-baixaria. Não sei se vocês lembram que essa lei que... Eu até não me lembro se passou ou se deixou de passar, mas gerou essa discussão em 2011 por uma vereadora do PT aqui em Salvador, que tinha uma argumentação interessante. Por exemplo, ela queria que o Estado não fizesse mais fomento, né, de dinheiro para festivais ou festas que tivessem bandas, que tivessem músicas que fizessem uma depreciação do corpo feminino, vilipendiando o corpo feminino, que é um ponto válido. Mas, ao mesmo tempo, o que o Pinho vai falar é que ela se insere numa história de também perseguição dos experimentos culturais de origem negra e periféricas. Então, ele vai trazer o samba, e depois o próprio Carlos Palombini com a criminalização do funk, que a gente vê voltando, né, a lei anti-Oruan, querendo ou não, é um pouco sobre isso também, querendo ou não, é sobre isso também, dessa criminalização que se faz desses contextos culturais, tanto da música como as festas ao entorno. Então, teve essa lei anti-baixaria, né? Então, é um campo de significação e é um campo onde o falo ele surge, né, como esse ponto de disputa, né, esse lugar masculino, né? E eu acho que, galera, para encaminhar para a nossa finalização, né, o Lacan ele vai dizer que todo sujeito, né, só entra no campo do desejo, né, através da castração simbólica, né, um retorno ao falo enquanto esse impositivo simbólico, né? É interessante porque a gente pode trazer um paralelo também que eu quis compor aqui, que é o que o Pinho traz. Ele vai dizer em um dos seus textos que para a sociedade branca o homem negro não é um sujeito de falta, né? Ele é um objeto de fantasia. Ou transformar ele em objetificação do seu próprio órgão coloca nele num lugar que é um lugar que a psicanálise tem como um lugar da humanidade, que é da falta, né? Então, como de certa forma também essas músicas preenchem não, essa é uma tentativa de talvez simbolizar essa questão, né, do homem negro que é colocado como um sujeito que não é sujeito de falta, por ser objeto de fantasia, né? E essa ideia da baixaria como um ato, né, não como uma mera sexualidade, né? Então, quando a gente fala de baixaria, de putaria, como eu trouxe no começo da apresentação, eu quero trazer como um ato simbólico, um ato performativo, um ato que está envolto também do que compõe as camadas de entretenimento da nossa sociedade, né? E Lacan ele vai fazer uma distinção do ato, né? Ou seja, aquilo que toca o impulsivo, que vai romper, que vai entrar no real, do comportamento, né? Então, eu acho que dá para a gente fazer esses paralelos, que são selvagens, sim, eu admito, mas eu acho que são importantes para o nosso contexto, né? Porque eu acho que a questão que Lacan insere aí, em retornar o falo, beleza, que não tem nada a ver com com o entretenimento, com a música, com o pagode, com a arte. Ele está falando sobre a questão simbólica que organiza a castração, mas que também é organizativo da sexualidade humana. Como a gente pode traçar um paralelo, como o falo também, ele representa, querendo ou não, toda essa contextualização que está em volta às músicas, né? E principalmente essas músicas que têm
essa ala da putaria, né? Porque, por exemplo, tem músicas de romance no sertanejo, apesar que o sertanejo também se aproxima muito, né? Depois do sertanejo universitário, enfim. Mas o Arrocha, por exemplo, no nosso contexto baiano, soteropolitano, ele encara mais, né? Essas músicas, né? Que na gíria a gente fala, né? De mela cueca, música de corno, que traz um romantismo operativo mais dessa poesia mais clássica mesmo, mas também tem a apropriação pelas festas, pelas festividades, pela cultura popular que surge na periferia da representação fálica que traz os corpos negros e todo o seu contexto de vilipendiação e de tentativa de representação autônoma, né? E que não deixa de ter suas contradições internas, né? Então, por isso que surgem discussões, né? Ao final, eu vou mostrar a referência da dissertação da Amanda Barbosa, que é um pouco sobre isso, sobre o lugar da mulher nesse pagodão. Inclusive, eu queria encerrar tocando nas reverberações que a gente tem mais atuais, que aí eu acho que eu encerro, eu falei 20 minutos, eu falei um pouco mais, e eu abro para perguntas, né? Bom, eu trouxe para vocês que o Robson é um cara interessante porque ele subverte um pouco da lógica fálica, mas se a gente pensar o lugar também do falo nos textos do Lacan e como ele vai colocar a organização do falo no imaginário feminino, né, da mulher enquanto fala, é interessante a gente trazer essa música que também fez sucesso ali nos anos de 2010, que é uma música do Bailão do Robson, que é O Poder Está na Tcheca. É engraçado porque, de novo, na contextualização que eu trouxe a música do pagode baiano já estava entrando é, numa sequência que valorizava mais o refrão, e o Robson, ele retorna e ele traz essas músicas que são meio músicas de diálogo, né? Que ele tem um pouco sobre isso, né? O Vaza Canhão um pouco sobre isso e o Poder Estar na Tcheca também, né? Que tem umas cenas ali, né? Que é um diálogo dele com a cantora back vocal, né? E ele fala, né? Vou mandar o papo reto, quem é que manda na casa é a mulher, porque eu acho que o poder está no cabelo. Aí vem uma voz e interrompe, né? Não, Robson, o poder não está no cabelo. Tá onde, filha? Que é o que conhece o Robson, sabe como ele fala? E fala, né? O poder está na Tcheca. E aí tem esse trecho que ele canta que eu acho interessante, né? Enfim, né? É essa contradição que a gente está. Tem muito de patriarcado, cis, heteronormatividade, mas tem uma certa subversão também, né? O homem pensa que a mulher é besta, sexo frágil, muito singela, né? Pensa na relação, ele fala mais alto e manda nela. O homem está enganado, que eu te provo que existe uma solução, a mulher que manda no homem, depois que faz o amor no colchão. Sabe por quê, filho? Para poder estar na Tcheca. Há, sim, claramente, uma hipersexualização do feminino aqui, mas há também me fugiu a palavra, eu falei ela aqui diversas vezes, eu estou querendo falar supervisão, mas não é supervisão. Subversivo, né? Ele subverte, né, a estrutura do pagode quando ele introduz essa música aqui também. E aí eu falo um pouco também da introdução de questões mais atuais que tem trazido para o pagodão, também dentro dessa contradição, que é a questão das mulheres protagonistas, não só das mulheres cis, mas das mulheres trans também, trans e travestis, né? Que têm povoado o nosso cenário de música baiana, perdão, pela moto e os capacete, que tem inundado o nosso cenário de pagode, né? Então, tem a Dama, né, que eu não coloquei ela na foto aqui, mas me recorreu agora, que tem sido também muito tocada. E eu trouxe duas também que eu acho importante fazer uma menção honrosa. Primeiro, uma que sempre esteve no cenário, que ela está desde os anos 2000, que é a Léo Pet, com o Side Bamba. Ela começa como uma dançarina do Side Bamba, já subvertendo também esse lugar da dançarina enquanto a mulher travesti, enquanto a mulher, eu acho que ela se identifica como travesti. Depois ela alça, inclusive, o espaço público pelo reconhecimento que ela teve durante a época de entretenimento no pagode, e depois ela retorna para esse lugar, fazendo músicas, inclusive, com a Nininha Problemática, que é essa daqui do canto inferior esquerdo, né, com a sua música Laricinha, e a Terturiosa Lustosa, né, que é a Travesti, é o nome artístico dela, né, que está aqui no canto inferior à direita, que são mulheres trans e travestis que têm produzido no nosso cenário popular músicas que irrompem esse lugar e subvertem esse lugar do masculino, né? As músicas, eu acho que eu não coloquei nem a música mais famosa da travesti aí, que é
Murro na Costela do Viado, né? Que, de novo, né, tem a ver com essa irrupção do que é um significado regional, né, e que vai para a música, e da música é ressignificado, e que volta para a população, e tem essa troca, né, entre o artista e o ouvinte, né, como é feito. E que está permeado também pelo esse significante simbólico, né, quando elas subvertem. E aí é interessante, porque a subversão feminina é diferente da subversão das mulheres trans, que é diferente da subversão das mulheres travestis, das travestis no cenário, né? E essa questão do falo, ela ainda, de certa forma, é imperativa, porque ela busca, quando eu falo imperativo, porque, querendo ou não, muitas das músicas, inclusive, de cantoras femininas, elas estão ligadas ao prazer masculino e ao prazer do falo masculino, né? Ou seja, o sentar, né? O quicar, né? Ele tem muito a ver com a performance sexual voltado para uma relação, muitas vezes, hétero e do prazer masculino, né? Então, esse significante, ele ainda é primado tanto no seu significante simbólico, do que significa o homem na nossa sociedade de associação valor, onde esses lugares de gênero são performados e são divididos pelo capital, e como isso está tanto na rebeldia das músicas, mas também na sua conformidade ao modo colonial de vivícios, né? Então, é isso que eu quis trazer, pessoal. Aqui estão as referências que eu utilizei para falar para vocês hoje. Foi o artigo, né, do Oswaldo Pinho, né, Putaria, Masculinidades, Negritude e Desejo no Pagode Baiano. Eu trouxe algumas coisas do seu livro novo também, Cativeiro. Tem a dissertação da Amanda Barbosa, né, Elas que se bancam, a contextualização radical da mulher negra no pagodão. Muito interessante, está no repositório da UFBA. O site que caiu, eu não sei se depois do falecimento do professor Palombini, mas que vocês podem ainda acessar o acervo no archive.com. O texto do Lacan, a significação do pálico, e um artigo que me serviu também da Ana Costa e da Flávia Bonfim sobre o percurso do falo na psicanálise, né? Acho que é isso, e abro agora a sessão para aqueles que tiverem dúvidas, comentários, perguntas. Muito obrigado. Pode jogar duro aí, Jamil. Eu já fui logo me inscrevendo aqui, porque, na verdade, enquanto você estava falando, Jair, eu estava pensando algumas coisas, né? Eu sou um pouco suspeita para falar sobre pagodão, porque eu também venho de uma época que a galera que curtia metal e rock and roll odiava pagodão. Graças a Deus a gente cresce e ganha maturidade, né? Para sair dessas pequenas picuinhas ridículas. E, enfim, também não tem condições de você estudando e tentando entender questões culturais se manter com esse tipo de pensamento. Mas aí, enquanto você estava falando, né, eu estava pensando em algo que você trouxe, que é essa criminalização de expressões culturais que são principalmente relacionadas à população negra. Então, como a capoeira já foi criminalizada, a gente teve o funk, agora a gente tem esse retorno dessas tentativas de criminalização. Mas eu também estava pensando que não é exatamente acho que a ideia não é fazer uma fagocitose do pagodão pela perspectiva da psicanálise, mas da gente olhando para esses elementos que você trouxe, a gente pensar a teoria, principalmente assim, em nível desses fenômenos culturais. Eu gosto de uma certa ideia, é uma frase que eu não, me desculpe, mas eu não me lembro de quem eu ouvi, de que a psicanálise ela se ocupa principalmente dos dejetos, que é daquilo que não está ali no, sabe, na linha principal de algo que está ali, abaixo. E quando a gente se debruça, quando você traz essa questão do pagodão, por mais que isso seja popular, o pagodão é dejeto, né? Porque ele não é entendido como, enfim, a música culta e coisas desse tipo. Então, é muito importante a gente dar uma olhada, porque é para esses lugares que não são completamente colocados dentro do diálogo cultural como aceitáveis, que a gente consegue ver algumas coisas. E uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto você estava falando é que toda essa narrativa também, essa evolução, eu vou colocar nessa palavra evolução mesmo, da narrativa sexual dentro do pagodão,
para mim, ela traz muito essa questão, ela atesta muito do impasse mesmo, da inexistência da relação sexual que o Lacan traz. Então, essas tentativas, essa coisa que vai saindo ali do implícito, se tornando explícito e virando em algumas músicas praticamente uma narrativa do ato sexual encenada, parece algo muito nesse sentido de tentar dizer algo sobre isso, sobre essa inexistência dessa relação. Por outro lado, se a gente pensar também na fala como algo que tenta recobrir algo aí da falha, do que a gente não consegue dizer, é mais ou menos isso que a gente faz em análise também, né? A gente fala, a gente tenta narrar, a gente tenta dar conta de algo que é da ordem do impossível. Claro que são contextos e dispositivos completamente diferentes, mas não é aqui também uma questão de dizer que um é melhor que o outro, né? Porque nem todo mundo precisa estar em análise. E aí também acho que dá para a gente traçar um paralelo bem rápido entre a fala narcísica do ego, né, daquele que fala e que tenta construir algo de si para esse grande outro, né, que é a ideia de que é esse louva-a-Deus que a gente não sabe muito bem o que é que ele quer. Então, o que será que esse grande outro quer de mim? Ele quer meu corpo sexualizado? E aí tem algo também nessa construção, né, do baianinho gostoso, que ele está se dizendo, sacou? Tem algo aí dessa construção narcísica, é ele que está se dizendo e se colocando assim. Então, acho que dá para a gente refletir sobre algumas coisas, não tomando isso como verdade. Oh, meu Deus, estamos fazendo uma análise psicanalítica do pagodão, impossível. Mas eu gosto dessa proposta da gente pegar esses temas, assim, essas coisas que são... geralmente não são faladas. Claro que você lascou uns nomes aqui do... maravilhoso, que eu não sei como é que isso vai ficar no YouTube depois. Mas é isso aí, vamos pela via da transgressão. E só um adendo sobre o seu ato falho, sobre a supervisão e a subversão. Tem algo aí também, né? Porque a supervisão, querendo ou não, ela vai subverter o olhar que a gente, às vezes, estava tendo sobre um caso. Então, subversão e supervisão está um pouco andando de mãos dadas. Mas é isso. Eu, assim, achei sensacional. Parabéns. Espero que a gente tenha mais temas assim ousados. Eu que agradeço, Jamile. Eu vou abrir para Ricardo e aí depois eu respondo de forma geral. Só comentar um pouco. Primeiro, parabéns, Jair, pela apresentação. Esse comentário da Jamile fez eu ficar pensando no seminário 7 de Lacan, quando ele fala sobre o amor cortês e as tentativas de dizer uma suposta mulher através de vários adjetivos que ficam contornando a coisa nas palavras de Lacan, e eu fiquei me perguntando se não seria justamente isso que ocorre também com o pagodão, só que contornando uma outra coisa que não aquela do amor cortês. Show de bola. Deixa eu ir respondendo, então, se alguém quiser falar, pode levantar a mão. Isso é interessante, Jamile, porque minha pretensão nunca foi, né, fazer uma exposição psicanalítica acerca do pagodão. Tanto que eu acho que eu, de certa forma, pedi umas certas desculpas, porque eu acabei deixando por último essa elaboração mais psicanalítica, né? Mas são contornos interessantes do que a psicanálise não enquanto resposta, mas enquanto fomentação da contradição, da crítica mesmo, né? Então, algo que eu deixei de deixar falar é porque, no momento, tem um trecho desse texto do Lacan que ele vai definir desejo enquanto paradoxal, desviante, errático e excêntrico. E o Pinho ele vai chamar a atenção para o lugar que o pagodão tem como certa forma de desvio do comportamento da imposição moral, né? Ou seja, essa putaria como a vulgaridade sexual explorada na performance do pagode baiano, certo? Mas que também funciona como uma forma contraditória de autoelaboração de uma certa figura de liberdade, né? Que vai inverter o jogo e colocar, né? Porque se a gente pega o histórico, né, de proibições depois da ditadura, do que era sexual, isso tem um pouco também, né?
desse lugar, né? E o lugar do gozo, né? Do jouissance, né? Perdoe minha pronúncia do francês, uma certa subjetividade, né? Ou seja, aqui Lacan vai afirmar esse deslocamento e condensação nas funções simbólicas, e que esse gozo corporal no pagodão, né, através do sentido que o Pinho traz, tem uma certa reconquista do corpo que passou por uma certa despossessão histórica e colonial, né? Então tem um pouco disso também, né? De recuperar esse lugar, né? E é sempre, isso é muito, para mim, fascinante, porque é sempre muito contraditório, né? Eu acho que a psicanálise também está nesse lugar aí, Jamile, e dessas representações, né, de como isso está a todo momento colocando a gente nesse jogo de cintura, quando essas leis começam a surgir, né, com essas tentativas moralizantes de perseguição a certas representações, porque ninguém, por exemplo, ninguém está fazendo, né, ninguém está querendo proibir o agro e o sertanejo, pelo contrário, né? Tem até uma entrevista interessante que eu vi da produtora da Anitta, que ela fala assim, né, enquanto a gente está pagando para a nossa música estar tocando na rádio, o agro está comprando as rádios para tocar só o sertanejo deles, né? Então, não tem uma imposição da moralidade burguesa no nosso cenário social brasileiro que a gente não vai proibir de cantar sertanejo porque ele está fazendo referência ao pop. Não, porque o Plano Safra está aí e o nosso governo destina milhões e milhões para o agro, e o agro não só envolve a produção latifundiária, mas ele também envolve esse contexto que torna ele, que é um contexto cultural. Então, o sertanejo, e é o show lá da Vila Mix, e essas duplas, e é o Grande Goiás, e como ele se articula. Então, tudo isso está envolto. E quando a gente vai para o samba, o pagodão, o funk, aí é sempre vilipendiado, porque isso surge das comunidades negras marginalizadas, que também tem suas contradições, e nosso lugar aqui não é apagá-las, mas evidenciá-las, mas por um sentido crítico, que eu acho que, inclusive, não só pertence a nós, críticos da estética, não é essa bobajada, ele pertence também à própria cultura, e o movimento interno que ela faz, como eu quis colocar nos finais dos slides agora aqui, a relação das próprias cantoras, né? Isso a gente também tem, no funk é mais tempo, mas no pagode agora também, né? E com as mulheres trans, com as travestis, né? Que se envolvem, né, nessa discussão, né? E essa discussão também do público e do privado, né? Porque a festa de paredão, ela está normalmente localizada num bairro. Aí eu ouço muita rádio ainda aqui em Salvador. Sempre quando surge essa discussão e abre para os ouvintes, aí tem gente que fala, não, é massa porque fomenta as nossas músicas, aí o outro cara liga e fala, mas eu moro aqui em torno e não consigo dormir, eu tenho que trabalhar amanhã cedo e o paredão vai até 3 da manhã, aí liga outra pessoa e fala, mas também é o paredão que gera trabalho, porque a galera pode montar sua barraca, vender cerveja, vender churrasquinho, mas então, porra, esse foi um seminário, gente, perdão da palavra aí, que teve muitos xingamentos, né? Mas eu acho que é próprio, né? É impossível falar de pagodão sem introduzir a linguagem no seu melhor modo, que é o jeito cru, né? Não com essa baboseira de comunicação não violenta, né? Porque tem uma certa violência também das palavras aí, né? Mas eu acho que é um pouco isso, Jamile e Ricardo. Não sei se eu consegui respondê-los, mas fico feliz pelas indagações e gostaria de saber se mais alguém gostaria de trocar uma ideia. Antes de saber se tem alguém, Jamila, é muito curioso, né, esse cenário que eu cresci, que eu acho que foi também parecido com o seu, né, tanto da minha criação evangélica, mas também quanto dessa relação que a gente se filiava aos grupos de rock, né. A gente tinha essa concepção, inclusive, de condenar as músicas de pagode por ter uma origem que era periférica, né, então, não, o rock é melhor, porque ele, sim, deriva da alta música mas, ao mesmo tempo, era tão fascinante a cultura que, por mais que o nosso vilipêndio fosse externo, internamente eu ouvia em casa, entendeu? Eu ouvia no meu fone de ouvido. Porque era bom, porque eu queria saber, porque estava na boca das pessoas, dos meus colegas, dos meus amigos. Então, nessa fase também da adolescência que a gente começa a socialização mais externa, então estava envolto disso, né? É interessante. E aí a gente meio que se envergonha como todo adolescente vai passar por esse momento, né? Que adolescente, né, acha que sabe de tudo,
E a gente retorna agora, né, com um olhar mais crítico e participa também desse fenômeno cultural que é o pagode, o pagodão, o pagode baiano, que eu acho que é uma das construções de entretenimento cultural mais fenomenais que a gente tem na nossa terrinha, né? Pensar também que, por mais óbvio que seja o que eu vou falar agora, querendo ou não, enfim, faz parte. Que há uma certa colonização, né, do nosso pensamento. A gente é menos agora, a gente tem agora, principalmente aqui em Salvador, eu percebo que nos últimos anos a gente passou a desenvolver um certo bairrismo que não existia. Eu não sei se isso é um fenômeno que está acontecendo na Bahia toda, mas em Salvador sim. Então, hoje em dia existe um discurso popular que valoriza mais o que é da nossa terra, valoriza mais a nossa cultura, e isso não era assim nos anos 90, né, talvez até ali início dos anos 2000. Então, para alguns grupos, o bom, e continua sendo assim em outros grupos hoje, o bom é o que vem de fora. E isso faz parte do nosso pensamento colonizado, enquanto uma nação colonizada, que enxerga o que é melhor vindo de fora. Me lembra até aquele cara lá, o Lorde Vinheteiro, que a gente está citando altas pessoas aqui nesse vídeo, mas enfim, aqui não tem censura. Me lembra até ele, porque o conteúdo dele se baseava na internet, basicamente, de ficar falando mal de outros tipos de música, outros estilos musicais, e sempre com uma certa ideia de que a música clássica era o que havia de melhor, era o que tinha de mais elevado. E é o mesmo pensamento que atravessava, por exemplo, essa geração dos anos 90, ali, início dos anos 2000, do rock and roll. E hoje em dia eu acho que isso já mudou bastante também. Não, e é engraçado porque, não obstante, tem bandas de pagode em Salvador que incorporavam também questões do rock. O próprio Fantasmão, que eu falei que é uma das bandas que eu mais gosto e o que eu acho o melhor álbum, ele tinha diversas inspirações no rock, né? Tanto nas roupas em si, tanto que tem show que o Ed City está com a camisa do Metallica, quanto no instrumental, era muito metalizado. A introdução de uma guitarra mais forte, de instrumentos metalizados mais fortes, de bateria, de percussão. Então tinha esses elementos. Se você ouvir algumas levadas do Fantasma, com certeza vem de um riff do rock, entendeu? E é interessante como, depois que passa o nosso preconceito adolescente disso, a gente começa a se inserir em ambientes disso, que essa circulação cultural tá, é muito interessante ver isso, né? E agora se apropriar disso enquanto soteropolitanos também, né? E eu acho que, trazendo a questão da psicanálise novamente, é interessante a gente pensar essas estruturas que envolvem o desejo que está ali permeando toda a composição musical, né? E eu acho que essa, por ser mais explícita, né? Quando eu digo explícita, estou dizendo da sua exteriorização na performance, na letra, ela tem algo de apanho aí que traz a gente para o jogo também, né? Mas eu acho que é isso. Se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma perguntinha, acho que aí a gente pode caminhar para a finalização. Bom, da minha parte, eu queria agradecer a todo mundo que ficou, e que ficou até agora também. Espero que tenha sido isso. A apresentação aqui hoje foi mais um esboço de um certo estudo que eu estou me propondo a fazer. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a conhecer o CIPSE, né, o Seminário Interdisciplinar de Psicanálise, e as nossas redes sociais, todas cipse.grupo, SIPSI, perdão, .grupo, e aí vocês vão poder também acompanhar a nossa agenda de 2026, porque hoje está finalizando o último seminário aberto do ano de 2025, mas logo, logo a gente vai estar divulgando a nossa agenda também em 2026 e vai ter diversas programações abertas para que vocês possam participar, tá bom? Um grande abraço e uma boa noite a todos.